Olá, boa noite a todos, como vão vocês? Estamos aqui para comemorar hoje os 3 anos do projeto Acolher Perdas e Luto. E aí, não podia ser com outra pessoa, tinha que ser com o padrinho. A madrinha está chegando, mas tinha que ser com o padrinho, a madrinha, Rossandro Klinger. Rossandro, que alegria você estar aqui com a gente nessa data, assim, imperdível, não faltava, tinha que ser você. A alegria é toda minha. É um projeto tão bonito, tem feito coisas assim palpáveis por um lado, dá para quantificar quantas pessoas, quantos grupos, mas é impossível quantificar quantos corações, em que intensidade eles têm sido consolados, resgatados para voltar à experiência da vida depois de ter a experiência da morte, né? E voltar mais fortes, mais ressignificados. Então, esse projeto tem uma beleza muito grande e você percebe que tudo nele flui, né? Porque naquele dia eu te levei lá, eu estava no Brasil, vamos lá comigo no Rio, te falo com a Fátima. Fátima, ela tem um projeto bem legal, quando é no outro dia, mas ela pode vir aqui. E tem tanta gente que faz um esforço enorme para conseguir um espaço ali. Fluiu, né? Porque o amor está presente. Rossandro. Rossandro, o que foi aquilo, né? Gente, boa noite a todos vocês que estão aqui nos seguindo. Boa noite ao pessoal que está retransmitindo a nossa live, o pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, pessoal do Lá de José. E estamos também no nosso canal do YouTube. Gente, o Rossandro, ele foi, bom, é coisa assim de Deus, né? Quando eu comecei com a idealização e depois criei o projeto, o Rossandro foi me apoiando desde o começo. O Rossandro e Janine foram me apoiando, ajudando, fazendo live. Bom, não preciso nem dizer, totalmente vestiu a camiseta. Mas essa passagem pelo Rio foi uma coisa muito, muito, muito inusitada, porque ele ia fazer um programa, porque ele faz parte do programa da Fátima Bernardes, do Encontro, e ele falou, Rô, vamos lá no Rio comigo, para fazer parte com ele, para assistir o programa dele, né? Eu falei, meu Deus, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos. Aquela coisa de mano, né? E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar uma camiseta de presente para a Fátima. Eu falei, não, vou levar até duas, porque eu não sabia bem o número dela, vou levar duas. E aí eu falei, Rossandro, você entrega para a Fátima? Ele, claro, Rosângela, ele me apresentou ela, entregou a camiseta, conversou com ela, falou do projeto, e a gente foi embora. Almoçamos, demos risada, se divertimos, tietamos, tiramos umas fotos, foi ótimo, fomos embora. Menina, 5 dias depois, o pessoal da Globo liga, vem cá, pode vir aqui para contar do projeto. Eu falei, que é isso? O que o Rossandro aprontou? Foi demais, Rossandro! E aquilo foi um grande divisor de águas, né? Porque, na verdade, quando a gente passou por aquilo, a gente percebeu, assim, foi uma entrada de gente absurda, mas veio muita gente também para ser acolhedor, querendo fazer o treinamento, né? Querendo fazer parte. Então, realmente foi uma coisa maravilhosa, Rossandro, né? E, bom, isso foi uma das coisas, nós tivemos inúmeras, né? Várias. E hoje, nesse tema que a gente escolheu a dedo, porque falar de amor tinha que ser você. Então, esse é o nosso 10º tema, a gente chama de o amor como missão. Então, eu falei, não, vamos chamar a Rossandro para falar de amor, né? Faz cursos sobre o amor, fala de amor, né? Encanta todo mundo com amor, então é a pessoa. E aí eu fiquei pensando, Rô, quando a gente pensa no amor como missão, muitas vezes as pessoas banalizam, assim, é amor, todo mundo sente amor. E às vezes a gente vive uma prova de amor. Eu acho que nesse momento, na pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma prova para provar o nosso amor pelo próximo. Conta para mim um pouco como é que você vê esse amor nesse momento que a gente está passando. Esse é um momento que ele é um momento revelador de caráter humano. As pessoas que fingiam um caráter de bondade, mas que no fundo não eram, revelaram toda a crueza, a infantilidade espiritual delas, né? A incapacidade de ter empatia e compaixão pela dor do outro. Isso ficou muito explicitado. De outro lado, também as pessoas que são boas e que vivem com um desejo imenso de fazer a diferença na vida humana e servir, elas ampliaram o potencial, porque pela compaixão e pela empatia que possuem, percebendo uma dor humana que se ampliou gritantemente, elas perceberam que tinha que dar mais, que tinha que chegar mais junto, que tinha que participar mais para a construção de um mundo melhor. Então, o que a gente está vivendo hoje é aquelas etapas de uma sociedade em que o joio e o trigo se explicitam e você sabe quem é quem. E aqui, obviamente, até por uma visão de acolhimento que a gente tem sobre a vida,
Não é olhar o joio como algo condenável, alguém que deve ser condenado, mas como alguém que está infantilizado ou infantilizado e precisa despertar, porque as pessoas que não estão tendo compaixão da dor humana nesse momento, elas possuem um vírus bem difícil, né? Que é o vírus do egoísmo, do narcisismo, da intolerância. E aí esse é um vírus que a gente tem que combater com muito mais ênfase, porque ele não tem uma onda, duas, três, ele tem ondas que não param mais. Vem cá, princesa. E aí a gente tem uma sociedade que muito claramente agora explicitou isso. Então a gente está mais movido para fazer o bem, porque há uma necessidade maior pela dor humana, pela angústia material, espiritual, emocional. Tem gente que está tendo tudo isso, né? Está passando fome, está doente, está precisando de apoio espiritual e emocional. Então, mas em todo lugar que a gente olhar, tem ponto demandando, solicitando o nosso amor para que a gente possa viver uma experiência mais positiva na sociedade. E ela acabou de chegar. Boa noite, gente! Ó, sem a madrinha não estava completo. A madrinha chegou. Verdade. Estávamos aguardando aqui. E agora que a madrinha chegou, eu quero mostrar uma coisa. Mostra aí, Marcela. Mostra a foto aí, Marcela, para a gente relembrar. Ah, sim. A selfie. Que lindo! O projeto tava bebezinho aí, né, Rô? O projeto bebezinho de colo, né? Bebezinho de colo, é verdade. Verdade. Mas é isso que é gostoso, né, Janine? Vocês estarem aqui com a gente, vocês estarem desde o começo, mas vocês estarem com a gente, crescendo junto com a gente, né? Porque a gente vem fazendo todo esse trabalho que vocês estão dando sustentabilidade através das lives, das divulgações, do apoio, né? Nem preciso dizer tanta coisa, mas eu acho que o objetivo dos nossos trabalhos, eles são iguais. O projeto é um adendo dentro dessa rede de a gente espalhar o amor. Então, a gratidão, ela é assim, Ave Maria, né? Eu já falei para quando eu ligo para Rosana vai vir fazer uma live, põe na conta, vai pôr na conta da Mana, põe na conta. Essa é a melhor conta que existe, que é a conta do amor. É a melhor conta que existe, você tem prioridade total, né, na agenda. Você fura a agenda, bloqueia a agenda a hora que você quiser. A hora que quiser. Oh, meu Deus, é maravilhoso, né? Eu acho que por trás disso, a nossa amizade é de tantos anos, mas por trás disso, eu acho que as inspirações, elas vão vindo junto com essa amizade, né? Porque eu acho que quando a gente vai encontrando almas, dali a gente vai tendo coragem, força, trocando ideias, e muito das inspirações, elas vêm dessas trocas. Então, eu acho que esse crescimento ele é fantástico. A gente está fazendo várias lives no Instagram essa semana também, num horário mais cedo, né? E trazendo os acolhidos e acolhedores, para que o pessoal conte como está sendo o processo de acolher e ser acolhido. E a gente tem dito isso, as amizades que a gente tem feito em função de acolher tanta gente, Janine, e assim, as inúmeras, a gente recebe uma chuva de, olha, você pode ajudar meu pai, minha mãe morreu, você pode ajudar fulano, você pode ajudar ciclano. Então é tão gostoso a gente poder fazer esse grupo que se ajuda. Que se ajuda, é verdade. Partilhando dores, mas também partilhando amor ali, né, Rô? Tão importante nos tempos, a vida toda, sempre muito importante, mas sobretudo nos tempos de hoje. Mas quando a gente... Rô, a gente está precisando tanto uns dos outros, tanto, mas tanto, sabe? Assim, a gente tem precisado, ao longo desse tempo, praticar a força, o desapego do abraço físico, mas a gente aprendeu a valorizar o abraço da alma, abraçar com a alma, abraçar com o coração, através de gestos, de uma palavra, né, de atitudes, como o Rosana estava falando agora há pouco, né, não só o acolhimento e abraçar aquela pessoa se ela tem uma necessidade do ponto de vista material, né, mas também a gente ter essa sensibilidade para abraçar espiritualmente, abraçar no amor, abraçar ali na solidariedade, na generosidade, na fraternidade, né, Rô? A gente está precisando muito disso, porque a gente está tendo que praticar o desapego emocional e o distanciamento social,
por uma questão óbvia, né? Uhum. Mas estamos, por outro lado, precisando reforçar esses laços da alma. E a gente precisava disso. Esse momento tinha que chegar. Ponto. Fato. Né? Esse momento tinha que chegar pelo amor ou pela dor, mas tinha que chegar. A vida ensina, né? A vida ensina por esses aspectos. É interessante que a gente pensa num projeto que você vai construindo aí, por que não antes, por que não depois, né? Mas é o momento mais necessário para lidar com o luto, com a dor. Porque, claro, a experiência de luto, ela sempre existiu, sempre vai existir. A morte faz parte da experiência da vida. Aliás, a morte em si nem existe. Ela a separação física faz parte da experiência da vida. Não, mas viver isso num contexto em que muitas pessoas estão vendo ao mesmo tempo, gerando uma comoção, em que a gente não pode ser abraçado, em que a gente não pode ser consolado, e você entra num projeto que é virtual, não pode velar. As pessoas que amam, né? E aí vocês acontecem, se despedir. Acontecem nesse período, meio que aquecendo as baterias, né? Para agora se apresentarem com toda a força. Vocês estavam vivendo um aquecimento. E a experiência, a própria experiência da Rosana, quando o filho se perdeu, verdade. E também por ser terapeuta. E aí, além disso, que eu acho muito massa, assim, conheço parte da equipe que faz o Acolher Perdas e Lutos, pessoas muito queridas, né? Mauro, sua irmã, e tanta gente aí que está aí, as meninas dos bastidores aqui com a gente. Muita gente se doando. Muita gente. E isso por si só já é com os ganhos de amar, né? Mas a gente poderia falar sobre os ganhos que a gente tem ao amar. Porque quando a gente ama, a gente conecta tantos corações que no final a gente dá muito menos do que o que recebe. É uma conta que nunca fecha com a sensação de esgotamento. Por isso que Santo Agostinho dizia que se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. O que é muito gostoso. Só de conectar corações, pessoas assim... Tipo, no mundo em que às vezes perde esperança, né, amor? A gente se decepciona com as pessoas, uma toxicidade, com um divisionismo político muito grande. Quando a gente encontra almas irmanadas com o objetivo de servir, a sensação eu até tenho um emojizinho que eu uso no WhatsApp. Ainda bem que a gente tem a gente. Né? Ainda bem que a gente tem a gente. Para não perder o eixo do amor que tem que ser vivenciado mesmo, né? E, às vezes, eu penso, quando a gente fala do amor como missão dentro do projeto, dentro desse modelo de acolhimento que a gente desenhou, né, que a gente chama de programato de amor, a gente traz essa questão que as relações, muitas vezes, quando a pessoa parte, o ente querido, as pessoas têm um medo de desprender desse afeto, desse amor, né? Então, isso é uma coisa muito comum. Então, a pessoa fala, eu perdi... né, fulano partiu, então dá aquela sensação de que eu não vou ter mais, eu não quero esquecer a pessoa tem medo de esquecer. Então eu fico observando assim, nós estamos aprendendo o que é o amor, porque quando o ente querido parte, é um grande ensinamento para quem está vivendo a experiência de que o amor não rompe em função da matéria, né? Assim, da gente hoje ter a matéria e de repente essa alma se desprender e não haver mais a convivência com a matéria. Então, eu acho que é um processo educativo que agora está coletivo de uma forma muito... Nós estamos vivendo um luto coletivo, né? Verdade. Então, está sendo muito ativado na gente essa possibilidade da gente, primeiro, ter esse olhar que o amor, ele reside dentro de nós, ele não vai se apagar, não é uma chama que apaga, né? Ao contrário, a gente percebe que é algo que cresce, porque esse amor você vai transbordar em outras pessoas, porque ele é muito grande, né? E você, às vezes... Então, eu acho, Sandro, você tem até... Está fazendo um programa agora no domingo de manhã, até queria que você contasse para o pessoal. E dentro dessa visão sobre, né, a gente... Vou buscar meu óculos aqui. Tá bom. Dentro dessa visão, o que você contaria para a gente desse programa, Rô? Na verdade, eu senti a necessidade de ter um contato com as pessoas que me seguem nas redes sociais, né? Hoje tem 1 milhão e pouco no Facebook, está perto de 1 milhão no Instagram, tem mais de 570 mil no YouTube e tal, e Twitter. E aí eu estava sentindo necessidade de falar de espiritualidade para essas pessoas, né? Trazer um tema que fosse não só do psicólogo, mas um tema que tocasse no transcendente. E aí eu também lembrei que domingo é um dia muito difícil para as pessoas que estão em dor, né? Domingo é um dia em que a solidão aumenta,
em que os pensamentos disfuncionais vêm mais à tona. E aí eu pensei, por que não começar um domingo de manhã, né? Eu falei com o Janinho, eu estava querendo isso. Eu acho que eu precisei passar por um tempo de não fazer isso, mas eu quero fazer uma entrega domingo de manhã em que eu começo falando disso, né? E aí vai ser sempre, o tema vai ser, o nome ficou sendo, deu um branco agora, como é o nome? Aprendendo. Da alma? Não. Não. Três caducados. Ai, Jesus amado. Peraí que eu vou olhar aqui no computador. Alguma coisa me disse assim, não vire seu computador hoje. E eu digo assim, é porque ó, a justificativa é agora. Meu Deus, como é que deu um branco total na gente agora? Meu Deus do céu. Tá aqui, peraí, ó. Cuidando da alma. Cuidando da alma. E cuidando da memória, nesse caso aqui também. E aí, cuidando da alma. E aí eu vou fazer assim, séries. A primeira série do Cuidando da Alma é o que é renascer. Porque como eu comecei na Páscoa, e a Páscoa é o símbolo do renascimento, eu comecei a falar do que é renascer. Só que eu pensei, eu não posso ir direto para o renascer. Vamos fazer a jornada? O que é nascer? Então, o primeiro dia foi o que é nascer. Domingo passado foi o que é se desenvolver. Mas como o desenvolvimento é muito longo e tem vários aspectos, eu dividi em várias partes. Domingo passado eu falei sobre o que é se desenvolver, parte 1. E domingo agora eu vou falar parte 2 do desenvolvimento. O domingo passado foi sobre como no desenvolvimento pessoal a gente tem que suportar as partidas. A gente tem que suportar as bifurcações da vida. Inclusive aqui mesmo, às vezes você está seguindo com um amigo, né, com pessoas que fazem parte da sua vida, e chega um momento em que uns querem ir para um lado, você tem que ir para o outro, e não tem que ter raiva, não tem que lamentar. Foi bom tudo que a gente construiu até aqui, mas agora eu quero ir por aqui, você quer ir por aqui, e muitas vezes tentar insistir em manter o que não tem mais tempo para ser impede que você se desenvolva. Então, para se desenvolver, você tem que partir, você tem que sair do casulo, e aí você vai sentir falta da zona de conforto, mas para voar é necessário. Então, esse é o objetivo do Cuidando da Alma, olhando aqui para o nome do Cuidando da Alma, é para a gente se acolher num domingo de manhã, e aí o conteúdo fica lá no YouTube, e as pessoas vão vendo. Tem sido muito legal. Eu vejo até que nesse momento, até as amizades, muita gente reciclou, né? Reciclou com quem anda, porque cada um também começou a fazer coisa diferente. Os interesses, muita gente mudou de prioridades. Nessa mudança de prioridades, você deu aí uma mudada também. Né? Pessoas se juntam, pessoas se afastam, porque já não tem mais muita coisa em comum. Né? As pessoas vão para uma outra busca, o outro vai para uma busca mais profunda, o outro vai para uma outra busca, se distrair mais para poder passar a pandemia. Então, assim, cada um vai escolhendo caminhos, né? Então, às vezes, também tem essa reciclagem. É verdade. Como cada um lida com isso, né, amor? Tem gente que foge, tem gente que encara, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, e às vezes isso vai criando uma certa ou ruptura ou distanciamento que a gente não pode encarar como por que isso acontece? Tipo assim, a gente era amigo porque morava na mesma rua, a gente era amigo porque estudava no mesmo colégio. É claro que nesse percurso tem amigos de infância que já nem tenho, que até hoje são amigos. Tem amigos do colégio, amigos, né? Tem amigos do colégio que até hoje são amigos seus. Mas se você ficar querendo que todos os amigos da infância continuem sendo seus amigos, todos, é impossível você alimentar essa cadeia de afeto com intimidade com tanta gente. As prioridades mudam, né? A vida vai seguindo o seu curso, muitos vão embora, você acaba ali perdendo contato. Né? E a gente vai ter que abrir o coração para outros amigos e outras pessoas que vão chegando e que vão se tornando importantes na vida da gente, né? E eu acho também que esse vínculo afetivo, né, que eu gosto de, assim, o vínculo afetivo, às vezes a gente também fica muito tempo sem ver a pessoa, mas o afeto, ele foi constituído, e isso, você passa um tempão, você vê a pessoa, quando você encontra, parece que foi ontem, a gente começa em dia. Tem umas conexões que são assim, que você nunca perde a intimidade, você pode encontrar... Eu tenho uma grande amiga, Patrícia, que ela era assim a minha melhor amiga na época de ensino fundamental, né? Nós estudamos juntas da 5ª série do ensino fundamental até o ensino médio, né? Até o científico. E depois que a gente terminou o científico, ela foi embora, foi morar fora, enfim. Ela casou bem jovem e foi morar fora.
Mas a nossa conexão era tão de alma, Rô, que eu a procurava e ela me procurava. A gente perdeu o contato uma com a outra. Não sei por que circunstâncias da vida, cada uma foi fazer faculdade, cada uma, né? E a gente se encontrou cerca de 25 anos depois, quase 25 anos, 20 e poucos anos depois. Foi. E o abraço que a gente deu uma na outra, nós parecíamos aquelas meninas de 12, 13 anos de idade, lá do Colégio Regina Coeli, se abraçando quando se via todos os dias na escola. A conexão da gente continua exatamente a mesma. É incrível como esses vínculos, eles, sabe, esses vínculos de alma, o tempo pode passar quando você reencontra aquela pessoa. Parece que você escaneia ela e você sabe pelo olhar o que ela está sentindo. E foi isso que a gente sentiu quando a gente se reencontrou. Foi muito especial. Foi muito eu estava especial. falando aqui desse negócio de amizade, aí eu pensei, cara, que a gente tá abrindo, eu tô pegando aqui, Rô, para poder dar um exemplo, sabe? Sabe que eu gosto de dar uns exemplozinhos? Isso aqui é uma que a gente coloca, né? Extensão, né? Imagina que no coração da gente tem uns slots desse, então aí entra um amigo de infância aqui, né? Mas aí para poder entrar o outro, eu vou ter que alguém sai para o outro entrar. Tem gente que tem mais slots, tem gente que tem menos slots. Mas assim, não tem que ter raiva porque alguém saiu. Enquanto você teve aqui, a gente estava trocando energia. Agora vai ser com a outra pessoa. E aí, claro, a gente tem os reencontros de alma, né? Aí os reencontros de alma, porque eu ocupo o slot faz tempo. Aí na verdade, te achei, né? Então, assim, nesse caso, apesar da gente, por exemplo, a gente se conheceu e quando a gente se conheceu, a gente tinha vivido muita vida antes sem se conhecer. Mas quando a gente se conheceu, parecia que era um reencontro, né, mulher? A gente aquilo tanta coisa em comum, tanta visão de mundo. E aí a gente já foi na casa um do outro, aquela coisa. Então, existe muito isso. E não é forçado, não funciona se forçar, né? O amor, ele tem uma espontaneidade que é muito importante ser preservada, porque às vezes as pessoas querem forçar uma intimidade que o tempo ainda não construiu, né? Querem forçar, ou, por exemplo, no caso do luto, querem forçar um luto que ainda não foi resolvido e que precisa continuar a ser chorado, pranteado, né? Então, assim, a gente tem que respeitar no processo da vida, do amor, do luto, das relações, o tempo que realmente já tem intimidade, o tempo que a gente já conseguiu curar as feridas, que a gente já pode voltar a viver a vida. E assim a gente vai percebendo que esse amor, ele é de fato sem fronteiras. E esse abraço que Janine descreveu com essa amiga dela de 25 anos, que eu testemunhei, eu a conheci depois, porque quando Janine era se abraçou e chorou, e olhou uma para a outra, parece que a gente já sabia tudo uma da outra. É tanto que a gente, pelo amor de Deus, a gente se fez uma promessa de nunca mais a gente se perder de vista. Porque foi sofrido, assim, não ter a amizade dela, assim, não partilhar do convívio com ela durante esse tempo todo, e ela também, da mesma maneira, tanto que a gente se chama de irmã. Porque existem esses irmãos de alma, assim, né? Esses encontros e reencontros que fatalmente em algum momento o reencontro vai acontecer e que você sabe que você vai olhar para a pessoa e você vai entendê-la na alma, porque essa conexão aconteceu lá atrás e ela não se perde nunca. Aí essa imagem aí, ela metaforicamente serve para você que está agora distante fisicamente de um parente. Porque em algum momento, 25 anos depois, 30 anos depois, você vai dar um abraço enorme, vai reconectar a alma, vai lembrar de tudo que foi construído. E esse reencontro, certeza, é maior do que a dor, né? É um amor que é muito maior do que a dor que você está sentindo agora. Então, essa é uma das coisas que nos confortam. Não é que diminui a dor da perda, mas a sensação de que esse reencontro vai acontecer diminui o impacto que essa separação temporária tem sobre a nossa vida. E eu fiquei pensando assim, Rô, muitas vezes a dificuldade desse amor fluir, né? Porque vamos imaginar que o amor é como um rio, que ele flui, né? Às vezes a gente tem umas interrupções, que uma delas, eu quero mencionar isso porque você escreveu 2 livros, é a ausência do perdão. Às vezes o amor não flui porque a gente está vivendo um momento que a gente tem dificuldade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como seria esse diluir para, de novo, esse rio fluir quando a gente adoece, né, com a ausência do perdão? Martin Luther King, né, que é um ser humano diferente, que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, da comunidade negra, ele diz uma coisa muito bonita sobre o perdão. Ele diz que o perdão é um convite para recomeçar.
A gente pensa assim, por exemplo, amar é construir sobre um terreno plano. Perdoar é reconstruir sobre um terreno em que houve um desabamento. Dá mais trabalho. Eu posso ou limpar o terreno para construir algo novo, ou usar os próprios escombros como fundação para algo novo. O que vai dar mais solidez, obviamente. Eu preciso entender que o perdão é um processo, o perdão é um sentimento, o perdão é uma ação que leva tempo, que quando eu encaro que eu tenho que perdoar, antes de melhorar vai piorar, porque eu vou ter que buscar as feridas que eu estava querendo negar, que me incomodavam tanto. Eu vou lá chafurdar e vou encontrar até o que eu não queria, mas ele tem um poder curativo muito grande. É uma busca que tem muito mais a ver com quem vai perdoar do que com quem vai ser perdoado, porque ele é unilateral, o outro pode ou não usufruir desse perdão. Até porque o tempo do outro é um, né? Eu posso perdoar uma pessoa que a gente se machucou mutuamente, e a pessoa dizer, ó, você me perdoou, mas eu quero dizer bem o seguinte, tá, Rossano, não lhe perdoo de jeito nenhum. Mas aí você pensa, eu não posso, ao perdoar, criar expectativas de que o outro reconheça que errou, de que o outro me perdoe. É uma decisão minha, unilateral. Se o outro não vai perdoar, eu vou dizer assim, eu te respeito, porque eu tive o meu tempo para chegar a essa conclusão, e você vai ter o seu tempo para chegar a essa conclusão. Agora, eu não estou mais preso pelo ódio. Agora é só você. Porque quando você perdoa, o outro pode continuar te odiando, mas você não está mais preso pela relação de ódio. Antes estava sintonizando os dois pelo ódio mútuo. Agora não, eu me libertei, desconectei a chave. O que vai até facilitar para o outro, né? Também eu posso ver que aquele outro não tem nem maturidade para comunicar o meu perdão. Eu comunico a meu coração à distância. Pode ser que esse outro nem esteja mais fisicamente aqui. Eu comunico espiritualmente o meu perdão, ou eu peço o meu perdão. O importante é que, como proposta das grandes religiões do mundo, né? Se você for olhar as 5 maiores religiões do mundo, que é o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, você vai ver que todas falam do perdão como um evento extremamente importante. Inclusive, eu sempre digo que é como se fosse uma senha de acesso a Deus, porque quando Jesus fala naquela passagem, quando fores orar, se um irmão teu tiver uma contenda contigo, para o teu sacrifício e vai resolver a contenda com o teu irmão, é tipo assim, ó, é como se eu dissesse assim, se você vier conversar com seu pai e tiver com ódio do seu irmão, que é filho dele, ele não vai te escutar. Então vai lá, resolve tua contenda, e depois você vem, porque seria difícil você chegar assim, papai, eu te amo, mas eu queria que morresse fulano, que eu odeio ele. Pô, mas é meu filho, você quer que eu mate meu filho por sua causa? Né? Então, assim, pra gente parece estranho, mas essa é a realidade. É que eu sempre digo assim, sabe aquela pessoa que você odeia, que você detesta, que você acha abjeta, que você acha que nem deveria existir? Pois é, Deus ama imensamente. Deus não desistiu, nem vai desistir dessa pessoa. Como não está desistindo da gente? Então, claro, isso não quer dizer que por compreender isso eu vou conseguir perdoar. Então leva tempo, mas eu preciso decidir fazer isso. Eu não posso passar a vida inteira dizendo eu vou deixar para depois. Lembre-se, a vida é como cartão de crédito. Se você ficar pagando o mínimo, depois uma hora fica, a coisa explode. Depois explode, né? A conta fica grande. É verdade. E a gente tem muitos casos que isso é muito importante, porque o parente foi embora, porque foi assassinado, porque ele sofreu um acidente, um atropelamento que alguém, de repente, criou. Então, são dores que, às vezes, as pessoas não conseguem sair dessa revolta porque alguém cometeu um delito. É verdade. A gente vive numa sociedade que, hoje eu estava gravando um vídeo e estava dizendo a melhor forma para você abrir essa porta é você humanizar o outro, quer dizer, a gente sair dessa espera de que o outro seja correto. Não, a gente vive com seres humanos que alguns já entenderam o valor da vida e outros ainda não entenderam o valor da vida. Então, aqueles que não entenderam ainda cometem delitos, tiram o que é do outro, ainda há muitas coisas que são realizadas que geram dor, né? Então, quando a gente humaniza o outro, a gente entra no estado de você não vai amar o outro, mas pelo menos você perdoa, né? Sai dessa raiva, que essa raiva te aprisiona e você não consegue deixar fluir a paz, o amor, as coisas dentro de você, né? Você fica aprisionado, sequestrado por essa raiva, né? Mas também fiquei pensando numa outra coisa, que também muita gente tem dificuldade de deixar fluir esse amor, que é o auto-perdão.
porque eu não chamei a ambulância a tempo, porque eu não troquei o médico, porque eu não dei a ela o que ela precisava, ou a ele, porque eu devia ter visto, né? Então, hoje em dia está tendo muito isso, a gente está acolhendo muita gente do Covid. Ai, se eu tivesse medido a febre. Então, a gente vê muita coisa que a pessoa não consegue se perdoar. Isso é uma dor muito grande. É verdade, Rô. Que tal, Janine? Como é que você começaria dizendo isso? O que você acha? O que você diria para essas pessoas? Como é que elas começariam essa trilha de poder se auto-perdoar? Rô, essa sensação, né? Assim, a gente inclusive tem amigos, né, que passaram, né, que estão passando, que passaram e que estão passando por essa situação. Inclusive uma pessoa muito próxima da gente que perdeu o filho há muito pouco tempo, né? E ela, em alguns momentos, se questionando, né? Não, mas e se eu tivesse levado para outro hospital? Será que ele não teria conseguido sobreviver, né? Mas assim, foi feito o que se pôde fazer. Aquilo que estava ao alcance da tua alma, do teu coração, ao alcance das tuas mãos, com o amor que você tem pela pessoa que se foi, você fez. Né? Isso foi, eu tô falando isso porque foi algo que a gente conversou com essa nossa, né, amiga, com o esposo dela, com o filho, outro filho também, né? Assim, o que foi feito, né? O que poderia ser feito ali, com todo o amor do mundo, com toda a preocupação, foi feito ali, né? Mas existem situações e a gente não pode jamais deixar sair da nossa compreensão que existem os desígnios espirituais, os desígnios de Deus que a gente não consegue hoje entender porque tudo está acontecendo. Lá na frente é que a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor isso. Então, eu acho que para começar seria isso, sabe? Faz uma análise e procura entender dentro de tudo que você fez que foi o que foi possível, né? Foi o que foi possível. A gente está diante de um cenário, né, Rô, muito difícil, a gente está diante de uma doença muito sorrateira. Eu sou da área de saúde, né? Não estou atuando no momento, mas sou enfermeira. E leio bastante coisa, estou ali tendo acesso a muita informação dentro dessa área da Covid, né? Dentro de todo esse processo da doença, do comportamento do próprio vírus realmente dentro do organismo. É uma doença sorrateira, é um vírus muito estranho, o comportamento dele é muito estranho. Então, por mais que a gente imagine que a gente poderia fazer tal coisa, e se, né? E se eu fizesse tal coisa? E se de repente o vírus driblasse aquela situação e aquela pessoa passasse por algo pior naquela outra situação que você imaginava que poderia ser melhor para ela? Então, não existe uma receita de bolo, né, Rô? Foi feito o que devia ter, o que poderia ter sido feito. Eu acho que é isso. E tem outra questão também, né, amor, que acrescentando a isso que já muito bem falou aí, Rô, a gente saber que é muito comum a gente ficar com culpa, que é uma forma de manter perto. A gente usa a culpa como forma de manter a pessoa perto. Sabe aquela música de Chico Buarque, Por Trás da Porta, que a mulher é abandonada pelo cara e ela diz assim, te adorando pelo avesso. Né? No caso ali, ela usa o ódio como se fosse uma forma de manter perto. No caso, quando a gente ama e a pessoa vai pela morte, a gente mantém perto pela culpa. E é uma forma da gente continuar falando, continuar dizendo, e é uma forma de elaborar o luto. Mas aí a gente sempre fala assim, que a vida ela é um livro com vários capítulos. Então eu não posso me concentrar no capítulo final, porque tem uma trajetória inteira construída. Quando você tiver nos dias ruins, lembra dos dias bons. Isso. Busca na memória as muitas histórias, os muitos conselhos. Janine e eu, a gente perdeu nossa mãe já. Mas se a gente fechar os olhos agora para uma situação atual e mentalmente perguntar o que elas diriam, a gente sabe. A gente sabe na alma. Porque a gente sabe como elas pensavam, os valores que elas tinham, os muitos conselhos que foram dados em situações que, embora diferentes, guardavam semelhanças. Não está só no nosso DNA, mesmo que seja adotado, está na sua epigenética. Está na alma, está inscrito na nossa memória. Então, nós somos uma parte. O resultado desse amor. Desse amor, né? Nós somos o resultado desse amor na essência. É inapagável. Hoje é o Dia Mundial da Voz, Rô.
E até lá no meu Instagram, né, a gente falando assim, quais as vozes que você jamais vai esquecer e que marcaram a sua vida, que fazem parte da construção da sua existência, da sua vida, né? E aí hoje eu falei justamente sobre isso, né? Eu fechar meus olhos e eu fecho meus olhos e eu escuto minha mãe cantarolando Chico Buarque dentro de casa, cantando, que ela amava cantar dentro de casa, ela gostava de cantar pra gente. Eu fecho meus olhos, meu pai, né, graças a Deus está aqui, tá presente, está conosco, 73 anos, a coisa mais linda do mundo, super astral, né? Mas se eu for parar para me lembrar da infância, da minha infância, eu vou lembrar do meu pai com o violão na mão, cantando pra gente, cantando e tocando pra gente ali. Essas memórias, elas fazem parte da minha essência, de quem eu sou. Não vai embora jamais, né? Porque é uma história que foi construída, né, Rô? Isso é lindo, né? Porque nós somos o resultado dessa memória, né? De tudo que eles fizeram por nós, mas também do que nós fomos construindo em cima disso. A Juracimar, ela fez um comentário assim, ó: minha filha viveu no meu útero, agora ela mora no meu coração, alimentada pelo meu amor. Pois a morte não mata o amor, nada é mais forte, né? Então é isso, essa é a certeza que a gente vai ter sempre, né? Mesmo agora, muitas pessoas estão com dificuldade porque não estão podendo ter o ritual da despedida, esse momento de fechamento, e a gente tem sempre buscado trazer isso nos grupos para essas pessoas que estão vivenciando essa questão nesse momento. Que quando a gente fecha os olhos, o que é que você está tendo que ser diferente? E esses rituais não têm que ser substituídos, né? A gente até... aconteceu algo bem interessante. Uma pessoa aqui de Nova York, o pai morreu no Brasil e não foi possível ela ir lá, essa situação que a gente já conhece. Então eu falei para ela, por que você não faz um ritual aí, né, em Nova York, e pega um barquinho, põe uma foto do seu pai, põe na água, faça uma oração, de repente algum amigo está com você, e você cria aquele momento da despedida. E foi lindo, já, porque ela mandou essa semana todo com neve, e ela colocou o barquinho, vou mandar foto. Ela colocou o barquinho com a foto do pai dela, e com aquele, né, com ele indo assim na água. Então, há muitas formas da gente sentir essa passagem, mas formas suaves, né? Porque às vezes a gente fica preso às coisas que são dolorosas, mas a gente pode ficar com essa parte boa que o outro nos deixou, né? Não essa parte que às vezes o corpo foi castigado pela doença, isso acontece, mas com essa parte da beleza que esse ser vivente aqui deixou entre nós, a mudança, a alegria, né? Como você está contando, sua mãe cantarolando, seu pai com violão. Então a gente vai sempre associar quadros a essas pessoas que fizeram quem nós somos. De alguma forma, nós somos muito parecidos com muita coisa que eles nos ensinaram, né? Verdade. Eu acho que essa é uma grande diferença que a gente pode escolher nesse momento, né? Agora, Rossandro, quando a gente fala de missão, eu fico pensando, qual seria a missão hoje, a do momento, assim, para o ser humano? A primeira seria cuidar de si, para não se desestruturar emocionalmente num momento tão difícil, tão doloroso. A gente teve Covid, né, em dezembro, e embora tenha sido de uma forma leve, a gente sentiu o impacto emocional do que é se sentir isolado, com medo, impotente. E a gente ficou pensando, poxa, a gente tem um monte de gente que ama a gente, que está vindo aqui cuidar, tem estrutura, imagina quem não tem nada disso. Então, eu tenho recebido contato de amigos que são pessoas equilibradas e que estão muito desequilibradas por causa do contexto inteiro. Então, a própria saúde mental, cuidar da própria saúde mental. E entender que não se cuida sozinho, né? A gente tem que ter uma rede de apoio, de suporte, um repertório de afetos, de amigos, de parentes. A gente tem que ter a humildade de pedir socorro, de pedir ajuda, dizer, hoje sou eu que estou precisando de um help, né? Hoje sou eu que estou mal, hoje sou eu que estou assim mesmo esperançoso. Aí o outro vai, levanta, aí no outro dia o outro. A gente faz essa corrente de afeto. Então a nossa missão agora, dito de outro modo, é sobreviver a essa tsunami que a gente está passando. Para que quando essa tsunami passar,
a gente recolha o que sobrou e reconstrua as famílias, nossos corações, a sociedade. E nós sabemos, pela experiência histórica da humanidade, que todos os desafios que nos foram lançados pela natureza, gripe espanhola, peste negra, gripe russa, ou desafios que nós criamos por nossa ignorância, né, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e as outras guerras, nós vencemos no final. Nós crescemos ao fim. Nós nos tornamos mais fortes. Nós aprimoramos o processo civilizatório. Nós criamos novas tecnologias. Também vai ser assim agora, a gente sabe. E talvez de modo tão absurdamente grandioso, porque estamos vivendo tantas mudanças ao mesmo tempo na área da genética, da física, da machine learning, da robótica, da computação em nuvens. É tanta coisa ao mesmo tempo de transformações que, se você pega, por exemplo, o Yuval Noah Harari, que é o professor de História da Universidade Hebraica de Israel, que é uma grande referência hoje no mundo, ele diz assim, são tantas mudanças e tão intensas que a gente está passando agora, né, que ele diz assim, não tem quem consiga dizer que mundo estaremos aqui a 5 anos. Qualquer pessoa que quiser prever o mundo de 5 anos, não tem como. A gente, por exemplo, em 2019 tinha como prever que a gente estaria aqui já mais de um ano ainda vivendo essa experiência? Não tem. E agora, isso demanda da gente um cuidar das emoções muito grande. Porque, ironicamente, na época em que se vislumbra um mundo tecnológico absurdamente parecido com ficção científica, né, e profundas rupturas, agora, mais que nunca, as emoções são essenciais. Olhar para dentro. Já que máquinas farão nossos trabalhos, que olhemos para o trabalho que a gente deixou de fazer. O trabalho de cuidar do coração, das emoções, de cuidar uns dos outros, de nos aconchegarmos, né? São outras formas, um outro convite para que a gente viva uma experiência. Eu digo que não é nem convite, porque convite eu posso recusar. Agora, a intimação mesmo que eu... Chamado. É uma intimação. É um chamado. É um chamado da vida, E eu fico pensando assim, esse momento, nesse chamado, como disse o Rossandro, quando a gente olha para trás, a gente vai ver que tem que várias coisas que a gente passou e depois disso a gente se desenvolveu. Então, que a gente possa pegar a própria história, como o Rossandro está dizendo, e tornar isso, olhar isso com uma visão, eu não vou nem chamar de otimista, porque parece que não é justo para as famílias que estão enlutadas, mas olhar com uma visão de progresso, de esperança, de aprendizado, né? Muitas vezes as pessoas entram no projeto chamando o Covid de maldito, esse maldito Covid, meu parente morreu por causa do maldito Covid, e aí eu falo, eu compreendo por que você está tendo essa visão, mas a gente também, se a gente ficar preso nessa visão, quanto tempo ainda falta para a gente sair disso? A gente não sabe, mais um ano, 6 meses, 3 meses, a gente não sabe. Então, nós vamos ficar com esse maldito. Então, talvez a gente tenha que olhar diferente e pensar, bom, se a vida é um eterno desafio, o que esse desafio está solicitando de mim? Talvez mais paciência, talvez agora eu preciso cuidar mais da minha inteligência emocional, talvez eu preciso cuidar do meu corpo. O que é que eu preciso? Ser mais solidário, enxergar o próximo, ter mais gratidão para aquilo que eu, né, todo o aparato que vocês falaram aí, que vocês tiveram. Então, assim, o que eu preciso? E talvez a gente entrar nesse mecanismo, a gente não está de fora com o vírus inimigo, a gente está junto, porque o vírus prolifera com a gente levando ele. Não é ele que se transporta, né? É a gente que, em contato com o outro, leva o vírus para o outro. Então, somos nós que estamos levando o vírus. Não é o vírus que pelo ar, assim, não, nós estamos transmitindo isso. Então, onde é que entra a nossa parte? O que é que nós temos que fazer, né? Nos reeducarmos, olharmos diferente. E eu acho que quando a gente para e pensa assim, a gente sai do desespero e começa a ser funcional, produtivo, tomando ações dentro desse contexto. Então, acho que a ação agora ela é importante, muito importante. Sem sombra de cuidar-se, né? Manter a esperança, refazer a própria vida, sair fortalecido. A gente sabe que de experiência de dores a gente ou sai com estresse pós-traumático ou com crescimento pós-traumático. Então, por que não ir para o crescimento pós-traumático? Por que não desenvolver a capacidade de entender que a vida é uma escola eterna, com lições, algumas muito bonitas, outras dolorosas como essa, mas com lições, com aprendizados. E que, se a gente se recusa, a gente tão somente evita aprender no momento que... Tem coisa mais engraçada quando alguém diz assim para mim, eu queria tomar um remédio, acordar em janeiro de 2022, perguntando, acabou?
E eu digo assim para a pessoa, e tudo que você ia perder de aprender no processo? Cada coisa que a gente está tendo que repensar, cada decisão, cada reposicionamento de vida, ressignificando de coisa que é essencial, do que não é mais. Claro que a cota de dor tem sido imensa, a gente perdeu parentes e amigos, mas se você olhar, o crescimento emocional que está todo mundo tendo, para quem, obviamente, está se permitindo ter um crescimento emocional, tem sido muito grande. Eu acho que esse ano de 2020, 2021, que é um ano colado, porque parece que é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa. É um ano que está parecendo 10 anos em termos de desenvolvimento. A minha sensação é que eu vivi 10 anos de desenvolvimento emocional, de aprimoramento, de se perceber mais, né? Esperando que isso sirva para entregar mais, para chegar mais junto às pessoas. Então eu posso ficar negando essa realidade, que é uma forma de encarar a vida, mas não é funcional, ou entendendo, aceitando e vendo o que depende de mim mudar e mudo, o que não depende de mim mudar, aceito, e peço sabedoria para saber uma coisa da outra, que é a oração do Alcoólatra Anônimo, né? Dá-me força, Senhor, para mudar as coisas que podem ser mudadas, suportar as que não podem ser mudadas, e sabedoria para saber a diferença de uma da outra. A vida o tempo inteiro, o que pode? Depende de mim, imunidade de rebanho, vacina, crise econômica? Não. Depende de mim como o Janine está vendo essa experiência, como eu estou vendo comigo, como a gente está trabalhando isso, como você está fazendo o seu trabalho com o Lúcio, com a equipe da Acolher Perdas e Lutos. Enquanto as coisas vão acontecendo, a vida tem que ser ainda vivida, né? Judeus nos campos de concentração, parecia que a morte era a única coisa. E por que muitos saíram, apesar dessa tentativa de quase exterminá-los? Porque mantinham a esperança de que a vida valia a pena ser vivida e viviam ainda naquele contexto tão adverso. Então, se eles conseguiram viver naquele lugar tão adverso, vendo a morte diariamente, e hoje são sobreviventes que contam histórias e inspiram gerações, nós podemos fazer também isso. É a nossa capacidade de nos adaptarmos, né, Rô? Rosângela, até há um tempo atrás ele citou um exemplo, ele falava muito sobre isso, né? Assim, tipo, não sei se você lembra, era tipo assim, por exemplo, se você colocar um camelo para tentar sobreviver na neve, na Antártida, né? Não consegue. Ele não vai conseguir, porque ele é um animal tipicamente de um clima, né? Clima do deserto, clima quente. Se você coloca um pinguim para tentar sobreviver no deserto, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele é um animal que vai sobreviver exatamente naquele clima ali, né? E nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de nos adaptarmos às diversas situações da vida, né? As situações desafiadoras da vida. Não falar que é fácil, jamais, né? Mas nós somos animais racionais que conseguimos nos adaptar nos desertos da vida, né? E no frio das circunstâncias, nas tempestades, e a gente vai tentando ali se reinventar, se readaptar, passar por aqueles desafios, conseguir buscar aprendizados daquilo ali, trazer isso para a nossa trajetória de vida, né? Com as nossas marcas, com as nossas dores, alegrias e dores, e seguir em frente. É muito bom isso, Janine. Eu fiquei pensando nessas fases que a gente sai da juventude, por exemplo, da infância para a puberdade, que ali você começa a ter obrigações, responsabilidades, e você não quer, porque você começa a perder, você tem que se adaptar a uma nova realidade, que agora você tem que pegar o ônibus para ir para a escola, sua mãe não dá mais comida na sua boca, mudou várias coisas, né? Então a gente entra no estado de sofrimento, porque é um pouco mais de liberdade, mas ao mesmo tempo você ganha responsabilidade que você não quer. Eu acho que a gente está ganhando agora responsabilidades que a gente acostumou no estilo de vida, e o ser humano às vezes tem essa dificuldade de se adaptar a uma outra realidade, mas a adaptação é como você disse, se você se dispor, você vai se adaptar. Então eu acho que a gente ficar aberto a se adaptar é uma coisa que nos ajudaria muito, né? Nos abrirmos. E eu acho que isso é muito essencial. E eu acho que essa coisa importante também que o Rossano disse em relação da gente nos ajudarmos em grupos. Como a gente tem um projeto, mas muitos outros grupos de amigos que nos dão reforço quando a gente se vê.
Então, eu acho que isso é uma forma hoje de dar amor, é aquele telefonema, tá tudo bem, como é que foi, sua mãe melhorou, né? Porque hoje a gente tem meio que fazer isso com muita gente que está vivendo situações. Isso, verdade. E essa sensação de grupo faz com que esse amor prolifere, porque o outro se sente aconchegado, seguro, né? Porque a insegurança hoje é muito grande, emocional. Verdade, sem dúvida. Mas estamos aqui, tentando nos reinventar, construir as pontes para um novo amanhã, mantendo a esperança, consolando os que choram, se consolando quando a gente chora, acolhendo através do amor, né? Porque juntos a gente consegue. A gente, na verdade, venceu a história humana. É um projeto de civilização por causa do cuidado, né? Você pega a Margaret Mead, a antropóloga americana, quando ela estava no congresso e um aluno perguntou: professora Margaret Mead, qual foi o achado dos antropólogos e dos historiadores, dos arqueólogos, quando vocês escavaram tumbas, pirâmides, que vocês disseram, isso aqui é o símbolo de que a civilização humana começou? E todo mundo esperou que ela falasse de alguma tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia, essa garrafa d'água é uma tecnologia, esse mouse, esse meu óculos que a gente está usando é uma tecnologia, mas também um tacape, uma bacia, uma mesa é uma tecnologia. Qualquer coisa para além da natureza que a gente inventou é uma tecnologia. Ela pensou e disse... verdade, o achado que mostrou pra gente que a civilização humana começou foi achar um osso do fêmur curado. Aí todo mundo, pô, por quê, né? O osso da coxa, que é o maior que tem, a gente sabe como dá trabalho colar e como é doloroso. Porque significa dizer que em algum momento, aqueles animais humanos, que quando um caía, todos deixavam para ser comidos pelos animais ferozes e corriam para escapar, em algum momento um criou um laço com o outro, que quando aquele caiu, ele disse assim, é impossível eu correr e deixar você aqui, porque eu não vou viver. E ele pegou, cuidou. Porque alguém que tem o osso do fêmur quebrado não consegue pegar água, não consegue fazer fogueira, não consegue se proteger, nem fazer comida. Foi quando um cuidou do outro que começou a civilização humana. Acolher. O cuidado. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora para sair deste momento. Cuidar e acolher. Se a gente começou se acolhendo, a gente vai continuar se acolhendo e se cuidando. E toda vez que a gente se nega a fazer isso, a gente se afasta da essência da própria humanidade, que começou com um gesto de cuidado, e a gente se afasta do projeto espiritual, porque em qualquer religião que você for, a proposta de Deus é de fraternidade e de cuidar uns dos outros. Independente daquele outro acreditar como você, de ter sua religião, tua raça, tua orientação sexual. Que o diga a parábola do bom samaritano, aquele homem que, movido de compaixão, acolheu aquele que estava caído. Então, na vida, nós temos muitas formas de cair. Nós temos muitas formas de ser assaltados, como aquele homem foi assaltado. Nós podemos ser assaltados por fake news. Nós podemos ser assaltados por mentira. Nós podemos ser assaltados por ideologias tronchas. Nós podemos ser assaltados por espiritualistas que, na verdade, só tem interesse pessoal. Nós podemos ser assaltados por nossa própria ilusão. Nós podemos ser assaltados por relações tóxicas. Nós podemos ser assaltados pelas nossas mágoas. Portanto, samaritanos, univos para acolher as almas caídas ao longo da estrada, para que a gente possa erguer aqueles que foram assaltados por todas as formas que a humanidade tem de nos tirar do caminho que nos leva a uma vida feliz. Eu acho que esse é o fechamento fantástico, Rossandro, que vocês estão trazendo, porque, na verdade, a gente precisa acolher um ao outro, para que um osso fique inteiro, para que a gente possa entender que se a gente fizer isso, a gente vai sobreviver. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sobreviver. É lindo, isso é maravilhoso. E eu queria muito dividir com vocês, gente, que estão nos assistindo, alguns livros que o Rossandro já escreveu, muitos, mas que tem muita ligação com material, ferramentas para você poder usar. É Janine na capa, tá? Essa é a Janine. Eu sei dessa. E ó, o Auto Perdão, gente, esse é um livro lindo, ao qual você vai poder entrar em contato com várias ferramentas que o Rossandro divide, e você vai poder viver esse momento mais leve, né? Porque às vezes nós criamos coisas que nos contaminam tanto. O outro livro que eu acho que seria maravilhoso é Eu Escolho Ser Feliz. Nesse momento, no meio do caos, eu posso ficar em paz comigo, né? Eu posso ficar bem, ser feliz dentro desse processo, entendendo o processo, né?
O outro livro é As Cinco Faces do Perdão, fantástico, né? É exatamente aquilo que você estava falando sobre perdoar. Rossandra, esse livro é uma coisa linda, é maravilhoso. E esse último, né, Rossandra, o Tempo do Autoencontro, que eu acho que a gente está nisso. Ninguém está sozinho nesse deserto, mas é só a gente que pode fazer esse autoencontro, né? Nós precisamos tomar essa decisão de olhar para dentro, como a Janine estava falando. Uhum. Então, é maravilhoso para a gente poder se fortalecer. Lindo. E, gente, muita gratidão, uma gratidão enorme, enorme. A gente quer, olha, a semana não acabou ainda. A Marcela vai até mostrar, porque amanhã nós temos uma live no Instagram, que é sábado. Nós vamos falar, eu, Maísa, Andréia e Elisângela, sobre o treinamento ao acolhedor que nós fazemos. Essa live vai ser no Instagram às 17 horas. E às 19 horas nós temos uma live que vai ser no canal do YouTube, como aqui, com o nosso querido Dessi Andoli, Romão Trigo. São dois médicos que vão falar sobre a visão médica do luto junto com o Mauro Faria. Vai ser um espetáculo. Vai ser massa demais. Vai ser muito massa. A gente teve ontem a gente teve a visão psicológica, antes de ontem a gente teve a visão espiritual do luto e amanhã a gente vai ter a visão médica do luto. Vai ser muito massa. E no domingo, gente, nós vamos ter uma live muito legal no Instagram, às 17 horas. Vai ser eu, Mauro, Roberto e Gabi. E nós vamos falar sobre o Ampliando a Consciência, que é o estudo do projeto, como foi criado, como você acessa, que vai ser muito legal. E o fechamento, a gente vai fazer às 19 horas, dentro do canal do YouTube, que nós vamos ter uma convidada, Raquel Trevisi. Gente, Raquel viveu algo muito... Ela passou por um processo do Covid, onde Raquel era uma atleta, bom, não vou dizer era, né? Hoje ela também é uma atleta, mas ela viveu assim, ela precisou de aprender a reandar, a falar, ela viveu um processo e viveu também o luto do pai dela durante isso. E, em função dessa experiência que ela viveu, ela criou um projeto chamado Projeto Convida, que dá suporte a pessoas depois que retornam para casa, um suporte de fisioterapeuta, de médicos, psicólogos, ajudando essas pessoas. Então, a gente vai contar um pouco, ela vai contar a história dela e vai ser maravilhoso esse fechamento. Lindo, vai ser lindo mesmo. Maravilhoso, Rô. Gratidão enorme. Peraí, Marcela, tira uma foto da gente aqui fazendo aqui o coração. Tem que ter o nosso coração, né? Tem que vale ter. A pena. Sua vida vale a pena, isso Sua mesmo. vida vale a pena. A nossa vida vale, né? Nossa vida vale a pena, com certeza, Rô. A vida de todos vocês que estão nos assistindo. Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão às redes transmissoras e a vocês, né? Padrinhos, madrinhas do projeto. Enorme, eu amo vocês. E a gente te ama Obrigada. muito, Rô. Dá um Obrigada. Beijinho eu dou. Beijo, gente. Beijo em todo mundo, tá? Rô, a gente te ama muito, muito, muito. Muito, amor. Ficam com Deus. Beijo para todos do Projeto Acolher Perdas e Luto, que a gente ama muito. Gratidão.